O judaísmo, o cristianismo e o islamismo costumam ser agrupados sob o mesmo rótulo de religiões abraâmicas. Esse vídeo vai mostrar isso. Longe de ser uma religião na linhagem monoteísta de Abraão, o cristianismo, na verdade, tem sua origem em cultos pagãos. O cristianismo tem a doutrina da Trindade, na qual Deus é dito se manifestar como três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos comparar esse conceito de três divindades relacionadas com diferentes religiões pagãs. Os antigos egípcios tinham a trindade de Amun, Ra e Itar. Um hino egípcio diz: em todos os deuses são três, Amun, Ra e Itar. Os babilônios adoravam a trindade de Nana, Shamash e Ishar. O hinduísmo tem o conceito de Trimurti, no qual o Deus Supremo, Brahma, é dito se manifestar em três formas em Brahma, Vishnu e Shiva. O antigo texto hindu, Padma Purana, afirma que os gregos tinham a deusa Hecate, que eles descreviam como a poderosa e misteriosa deusa de três cabeças e da tríplice via. Os romanos veneravam Diana como diva triformis, que significa deusa de três formas. Um poeta romano escreveu: "Nó deusa de três formas, a te dedico, Pinheiro." As tribos do noroeste da Europa adoravam um grupo de três divindades femininas, conhecidas como Matrone, que significa matronas. Os persas tinham a tríade, a Ahura Mazda, Mitra e Anaíta. Uma antiga inscrição real diz: "Podemos ver isso." Esse conceito de três divindades relacionadas é um fenômeno antigo que esteve presente em diferentes religiões pagãs ao redor do mundo. É importante ressaltar que a trindade cristã difere em seus detalhes mais sutis quando comparada a esses outros cultos. No entanto, esse conceito básico de três divindades relacionadas é comum a todas elas e é fundamentalmente pagão. O filósofo grego Aristóteles tinha a dizer sobre o significado místico do número 3. Assim como dizem os pitagóricos, o todo e todas as coisas são delimitados pelos três, enfim, meio e começo. Temos o número do todo, que é o da tríade, por isso, usamos esse número. Também, na adoração dos deuses, tirando isso da natureza como uma lei dela. No cristianismo, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Dizem que possuímos duas naturezas, uma divina e uma humana. Essa ideia de um híbrido Deus-homem é fundamentalmente pagã. As religiões greco-romanas eram cheias de histórias de deuses se relacionando com mulheres humanas e gerando deus-homens. Por exemplo, o deus principal do panteão grego, Zeus, visitou a mulher humana Nana, na forma de chuva dourada, e gerou Perseu, um deus-homem. Hércules, também filho de Zeus, é outro exemplo de um deus-homem. O Novo Testamento afirma que o papel do Filho de Deus encarnado é ser o salvador da humanidade. O Pai enviou seu Filho para ser o salvador do mundo. A crença de que os deuses se tornaram encarnados como homens e agiram como salvadores universais também era comum no paganismo. Talvez o exemplo mais conhecido seja o ditador romano Júlio César. Uma antiga inscrição diz o seguinte sobre ele: descendente de Ares e Afrodite, o Deus que se tornou manifestado e salvador universal da vida humana. Aqui, disse que Júlio César é uma manifestação dos deuses e o salvador da humanidade. Outro paralelo direto pode ser encontrado no Evangelho de Marcos, o começo da Boa Nova sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Essa afirmação de que Jesus, o Filho de Deus, é o começo da Boa Nova também é refletida por outro ditador romano, Augusto. O aniversário do Deus foi, para o mundo todo, o começo da Boa Nova a respeito dele. O conceito de um ser humano que é um filho divino de Deus, o salvador da humanidade. E a Boa Nova era uma espécie de modelo que era aplicado a pessoas de grande poder e autoridade.
vimos que a história do paganismo está cheia de exemplos assim. E a concepção cristã de Jesus era apenas mais um Deus encarnado em uma longa linha de deuses encarnados que o precederam. O apologista e cristão primitivo Justino Mártir, considerado um santo na Igreja Católica, admitiu que o cristianismo havia pegado seu conceito de filiação divina dos pagãos. Quando dizemos que a palavra, Jesus Cristo, o primogênito de Deus, foi gerado sem união sexual e que ele foi crucificado, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Não propomos nada novo ou diferente do que vocês, pagãos, acreditam sobre aqueles que consideram filhos de Júpiter. O Evangelho de Mateus diz que Jesus previu que morreria e ressuscitaria depois de um período de 3 dias e 3 noites. Pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muito cedo, as igrejas ensinaram que durante sua ausência de 3 dias e 3 noites, Jesus desceu ao inferno. O credo dos apóstolos é uma declaração inicial da crença cristã. Diz: eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi crucificado, morreu e foi sepultado. Ele desceu ao inferno. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Essas crenças refletem um antigo mito sumério sobre a deusa Inanna, que diz: em do grande céu, Inanna fixou sua mente no grande abaixo. Inanna abandonou o céu, abandonou a terra e desceu ao submundo. Depois que 3 dias e 3 noites se passaram, assim Inanna se levantou. O Evangelho de Mateus também nos conta que algo extraordinário aconteceu quando Jesus morreu. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de cima para baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Os corpos de muitas pessoas santas que tinham morrido foram ressuscitados. Eles saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus e foram para a Cidade Santa, aparecendo a muitas pessoas. Agora, nenhum dos outros evangelhos menciona esse incidente surpreendente dos mortos-vivos. Só Mateus relata isso. Vamos comparar os relatos de Mateus e Marcos sobre a morte de Jesus. Perceba que, mesmo que o relato de Marcos seja praticamente idêntico ao de Mateus, Marcos não menciona a ressurreição dos santos mortos. Se um evento tão miraculoso realmente aconteceu, então não haveria razão racional para Marcos omiti-lo de seu evangelho. Considere que o apóstolo Paulo teve a oportunidade perfeita de mencionar essa história quando estava pregando para um público que era cético sobre a vida após a morte. Mas, se está sendo pregado que Cristo foi ressuscitado dos mortos, como alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Paulo poderia ter provado facilmente que existe vida após a morte. Ao mencionar as inúmeras ressurreições que aconteceram quando os santos mortos andaram pelas ruas de Jerusalém, ele não mencionou nada sobre tal evento porque isso nunca aconteceu. Flávio Joséfo foi um historiador do primeiro século que nasceu em Jerusalém. Mesmo sendo um escritor prolífico e documentando muito sobre a cidade, ele também não mencionou nada sobre esse milagre tão público. Até mesmo a pesquisa cristã conservadora rejeita a historicidade desse evento. O estudioso do Novo Testamento, Mike Lacona, afirmou que essa história é um relato estranho e efeitos especiais literários. O teólogo William Lacona Craig afirmou que provavelmente apenas alguns poucos estudiosos conservadores tratariam a história como histórica. Se a história de Mateus sobre os mortos-vivos é uma invenção, de onde ele tirou a inspiração para tal conto? Acontece que isso está presente entre as culturas pagãs. Os antigos gregos celebravam um festival de 3 dias conhecido como Enditesteria, durante o qual se acreditava que os mortos voltavam à vida e andavam entre os vivos nas cidades. O poeta romano Virgílio escreveu que, quando Júlio César foi assassinado, fantasmas de uma palidez sobrenatural foram vistos na escuridão que caía. O Evangelho de João nos narra a seguinte conversa entre Jesus e seus discípulos. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é comida de verdade, e meu sangue é bebida de verdade. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Aqui, Jesus instituiu o consumo ritualístico de pão e vinho. Disse que representa sua carne e seu sangue. Note a grande importância que é dada ao ritual. Dizia-se que conferia a vida eterna. Tudo isso tem precedentes no antigo culto egípcio a Osíris. Osíris era considerado o deus dos mortos e o deus da ressurreição. O corpo de Osíris era representado pelo pão. O vale te dá pão do sepultamento de seu pai, Osíris. Seus pães são Osíris. O sangue de Osíris era representado pelo vinho. Meu sangue é bebido, até minha vermelhidão. Você é vinho, você não é vinho, mas as entranhas de Osíris. O consumo ritualístico de Osíris na forma de pão e vinho era acreditado como uma forma de participar da natureza de Osíris e receber a vida. Seus olhos são abertos pela terra. Seus membros estão reunidos. Levante-se quando o grande pão e esta água parecida com vinho foram dados a ele. O ritual do pão e do vinho é realizado nas igrejas até hoje como uma forma de comemorar a ressurreição de Jesus. No cristianismo, o símbolo da ressurreição é a cruz. A maioria dos cristãos assume que seu design é baseado no instrumento de tortura romano em forma de T. No entanto, a própria Bíblia não descreve precisamente a forma da cruz. Apenas afirma que era feita de madeira ou tronco. Você pode estar se perguntando de onde veio o design dela. Assim como o ritual de comer pão e vinho, a cruz também tem um paralelo na religião egípcia antiga. Compare a cruz cristã ao anque egípcio. A semelhança entre elas não está apenas na forma, mas também no significado, já que os hieróglifos egípcios usam o símbolo para representar a palavra vida. Aqui, o deus egípcio Horus está trazendo um faraó morto de volta à vida, usando o Ankh. Podemos ver que o Ankh e a cruz cristã estão ambos ligados à ressurreição. O historiador cristão primitivo, Sócrates Escolástico, registrou uma discussão fascinante entre cristãos e pagãos egípcios, que ambos reivindicavam a cruz. Quando o templo de Serápis foi derrubado e ficou exposto, encontraram nele, gravados em pedras, certos caracteres, que eles chamam de hieróglifos, tendo formas de cruzes. Tanto os cristãos quanto os pagãos, ao vê-los, se apropriaram e aplicaram em suas respectivas religiões. Pois os cristãos afirmavam que esse caráter era peculiarmente deles, mas os pagãos alegam que ele poderia pertencer a Cristo e a Serápis em comum. Como a mensagem original de Jesus se transformou do puro monoteísmo do Antigo Testamento na religião pagã do cristianismo que conhecemos hoje. Os primeiros cristãos se reuniram e concordaram em uma agenda secreta para corromper a religião. E as massas simplesmente aceitaram isso. Não há necessidade de recorrer a teorias da conspiração para entender o que realmente aconteceu. Quando há várias ideologias em uma área geográfica, você costuma ver que há uma troca de ideias, com a ideologia dominante prevalecendo na troca. Isso é conhecido como sincretismo. As pessoas que permitem que mudanças entrem em uma religião não estão necessariamente fazendo isso com uma intenção maligna. Isso pode acontecer devido à pressão da sociedade ou das autoridades governamentais. Pode até parecer natural adotar certas crenças e práticas, se, culturalmente, isso é o que um povo está acostumado. Historicamente, foi isso que aconteceu com o cristianismo. O povo judeu foi o público-alvo inicial da evangelização de Jesus e seus discípulos. No entanto, eles rejeitaram em grande parte Jesus como Messias. Jesus só ganhou um número considerável de seguidores depois que ele subiu ao céu, quando o apóstolo Paulo começou a evangelizar os gentios, ou seja, não os judeus. Paulo pregou uma versão modificada da mensagem de Jesus que foi despojada de seus elementos judeus, como a circuncisão e a observância do sábado. Essa versão diluída atraiu os gentios, que começaram a abraçar os ensinamentos de Paulo em grande número, culminando na adoção do cristianismo como religião oficial do Estado pelo Império Romano pagão vários séculos após Jesus. Então, precisamos entender a mentalidade dos gentios que primeiro receberam a mensagem de Paulo, para compreender como o paganismo foi se infiltrando no cristianismo. Quando os judeus ouviam histórias de Jesus realizando milagres, eles o entendiam no contexto de Moisés e outros profetas israelitas, que receberam sinais de Deus. No entanto, essas histórias sobre Jesus seriam vistas de forma diferente pelos gentios pagãos. No entanto, essas histórias sobre Jesus seriam interpretadas de maneira bem diferente pelos gentios pagãos.
Isso é ilustrado no livro de Atos do Novo Testamento, que nos informa que em Listra havia um homem que era coxo. Ele era assim desde o nascimento e nunca tinha andado. Paulo olhou diretamente para ele, viu que ele tinha fé para ser curado e gritou: "Levante-se em pé." Com isso, o homem pulou e começou a andar. Quando a multidão viu o que Paulo tinha feito, gritaram na língua licânia que os deuses desceram até nós em forma humana. Podemos ver que os povos pagãos e gentios a quem Paulo estava pregando tinham o hábito de idolatrar seres humanos. Com isso em mente, é fácil entender por que os gentios de uma origem pagã idolatrariam Jesus. Ao ouvir histórias sobre os milagres de Jesus, eles naturalmente o interpretariam da mesma forma, como os deuses greco-romanos que eles estavam acostumados. A igreja primitiva surgiu em um mundo tanto judeu quanto gentio. E assim, os cristãos tiveram que reconciliar o puro monoteísmo que herdaram do judaísmo com o politeísmo que derivaram do paganismo. Gregório de Nissa é um bispo do século IV que é venerado como santo nas igrejas católica romana e ortodoxa oriental. Ele escreveu: "Pois a verdade passa pelo meio entre essas duas concepções, destruindo cada heresia e, ainda assim, aceitando o que é útil de cada uma." A doutrina judaica é destruída pela aceitação da palavra e pela crença no Espírito, enquanto o erro politeísta da escola grega é feito desaparecer pela unidade da natureza, abrogando essa imaginação de pluralidade. Aqui, Gregório de Nissa reconheceu que a concepção cristã de Deus não é nem puramente o politeísmo dos gregos nem puramente o monoteísmo dos judeus, mas sim uma mistura de ambos. O Alcorão declara que aqueles cristãos que deificam Jesus estão imitando os pagãos de antigamente. E foi dito: o Messias, filho de Ala, disse: isso é o que eles dizem com a boca. Estão seguindo a palavra daqueles que não creram antes. Aqui, o Alcorão demonstra uma percepção notável ao apontar que as crenças cristãs sobre Jesus se originam de religiões pagãs do passado. A mensagem do Islã, assim como a do cristianismo, também foi entregue a um público pagão. Mas, ao contrário do cristianismo, o monoteísmo do Islã não foi maculado e permanece puro até hoje. Até os rabinos reconhecem esse fato, pois permitem que os judeus orem em lugares de culto muçulmanos quando não há sinagoga disponível. O rabino Maimônides, uma autoridade de destaque na lei judaica, escreveu o seguinte sobre o conceito islâmico de Deus: "Esses ismaelitas não são adoradores de ídolos nem um pouco, e o paganismo há muito tempo foi cortado de suas bocas e de seus corações. E eles adoram o Deus singular de forma correta e sem nenhum defeito." Em comparação, os judeus são proibidos até de pisar dentro das igrejas. O rabino Maimônides disse o seguinte sobre o cristianismo: "Saiba que esta nação cristã, com todas as suas muitas seitas diferentes, são todos adoradores de ídolos e todos os seus feriados são proibidos. E lidamos com eles em questões religiosas, como faríamos com os pagãos." A Kaaba está situada na Arábia Saudita e representa o local mais sagrado da terra para os muçulmanos. Hoje, não contém nem ídolos nem imagens, mas antes da chegada do Islã, os árabes pagãos abrigavam numerosos ídolos dentro da Kaaba. A Kaaba era tão central para a idolatria que pagãos de toda a Arábia faziam peregrinação até lá. Em um curto espaço de apenas 23 anos, o Islã conseguiu eliminar completamente todos os vestígios de idolatria, afastando as pessoas da adoração a imagens esculpidas para a adoração do único Deus verdadeiro de Abraão. Quando se trata de preservar a pureza do monoteísmo, como o Islã conseguiu onde o cristianismo falhou, o Alcorão leva em conta a psicologia de seu público, o que é demonstrado no uso da linguagem. Quando Deus define a relação entre ele e a humanidade, ele evita termos como pai, ao se referir a si mesmo, e filhos de Deus ao se referir aos seres humanos. Esse tipo de linguagem pode ser facilmente mal interpretado, especialmente na mente daqueles que vêm de um contexto de idolatria e estão acostumados a interpretar esse tipo de linguagem de forma literal. O Alcorão também delineia suas doutrinas de forma clara, com Deus descrevendo sua natureza de um jeito que é impossível confundi-la com o politeísmo. Diga: ele é Allah, o único Allah, o sustentador. Ele não nasceu, nem foi gerado, e não há ninguém como ele. Deus revelou o Alcorão para resgatar a humanidade do politeísmo em que estamos afundando. O Alcorão restaura a mensagem original e monoteísta de Jesus, que não faz parte de uma trindade, mas sim é um mensageiro humano e o Messias.
Isso é tudo que podemos compartilhar sobre este tópico por agora, considerando todas as informações disponíveis e as circunstâncias atuais, e esperamos que isso forneça uma visão clara e abrangente do que está acontecendo. Para saber mais sobre a verdadeira mensagem de Jesus, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro Jesus, Homem, Mensageiro, Messias, pelo link abaixo.